Olá pessoal, eu sou a professora Eliana Esmeraldo. Estou com vocês nessa disciplina de Fundamentos da Educação dos Povos Tradicionais. Essa disciplina, no curso de Pedagogia, ele vai tratar exatamente dos direitos dos estudantes da classe indígena. Nós vamos discutir um pouco sobre a questão do MEC, o quanto o MEC interferiu nessa legalização dessa educação diferenciada, né? Eles têm direito a essa educação diferenciada. Então, nós vamos estudar um pouco sobre a questão da legislação e diretriz específica da educação indígena. Dentro do nosso semetário, vamos trazer alguns pontos que tratam da escola indígena, o uso da língua materna, que na verdade perceberemos dentro do conteúdo que a diferença da educação tradicional para a educação indígena traz exatamente essa permanência da língua indígena, a língua materna deles permanece como conteúdo para eles. Eles vivem e aprendem todos os conteúdos na sua língua. Na verdade, fica até difícil de preparar-se professores, de deixar esses professores prontos para manter essa tradicionalidade deles. Mas é assim, incrível como eles têm essa facilidade de adaptação. E dentro da educação indígena, percebe-se que muitos professores são formados dentro da própria aldeia. E daí eles passam a dar continuidade ao seu trabalho, ensinando e sendo pedagogo para essas próprias tribos. Vamos trabalhar também a questão do direito à organização social, o multiculturalismo, né, e os projetos intelectuais e a temática indígena na escola fundamental. Até mesmo a questão da preparação desses estudantes para um ensino superior, uma formação profissional, e o quanto eles são valorizados, o quanto eles têm uma capacidade rápida de aprender, o quanto eles percebem a importância desse desenvolvimento na educação e o quanto eles estão abertos, de mente aberta a aprender. O objetivo dessa disciplina é possibilitar os acadêmicos da graduação de pedagogia conhecer essa conjuntura atual da educação escolar indígena, tendo como fundamento o respeito à diversidade, à sociocultural, a fim de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa na área, bem como para a superação de preconceitos e incompreensões em relação às necessidades e interesses educacionais na sociedade indígena. Quando se trata de perceber preconceito dentro da fase educacional, sim, existe sim esse preconceito. Nós sabemos que é um desafio, um grande desafio dentro da forma de educar indígenas, é um desafio para a escola dentro das aldeias, é um desafio para a escola fora das aldeias, justamente por isso. Por essa forma tradicional que eles querem que as crianças passem a receber a educação, ao mesmo tempo, quando eles saem da aldeia, eles já têm uma cultura diferente e, de uma certa forma, não que eles não se adaptam à nossa cultura, mas é a nossa cultura que tem uma rejeição de adaptação com a cultura deles. No primeiro momento, dentro dos primeiros pontos da disciplina, eu deixei para a gente focar mesmo a educação indígena a partir da legislação, ou seja, na legislação. Professora, do que se trata isso? Se trata para a gente perceber que a educação indígena ela é coberta sim pela legislação. Ela está dentro da Constituição brasileira desde 1988. A partir desse ano assegurou-se a esse povo o direito de uma educação escolar diferenciada, e isso acontece pelo acesso ao conhecimento universal, mas também pelo uso da língua materna. É exigido que esses alunos dê a continuidade a essa língua materna. Então, os professores, a maioria deles são formados dentro da própria aldeia para que não tenha essa dificuldade de manter essa tradicionalidade. Então, os conhecimentos universais, todos os conteúdos programáticos, tudo é envolvido dentro da sua própria língua, né? Os povos indígenas,
eles percebem que eles precisam dessa materialização, né? Eles obedecem os calendários escolares, mas esses calendários eles são adaptados do povo, no uso do material didático, na própria docência de professores indígenas, membros de suas respectivas comunidades, eles passam a ser formadores de profissionais. Eles se formam para passar a ser formadores de profissionais. Eles, na verdade, eles podem até migrar para a zona rural, para a zona urbana, desculpa, para que eles venham a se formar dentro da profissão de pedagogia, para daí permanecer dentro das suas aldeias, educando essas crianças, jovens e até mesmo adultos. A educação indígena na legislação, ele trouxe no decreto 26/91 a coordenação das ações educacionais em terras indígenas, e isso foi transferido para o Ministério da Educação. A execução dessas ações ficou sob a responsabilidade do Estado e dos municípios. O MEC cobria, trazia para dentro as normas para dentro da legislação, só que ficava a responsabilidade toda para o Estado e o município acompanhar como estava acontecendo esse período de educação. Desde então, formulou-se uma política nacional de educação escolar indígena, cuja vertente principal tem sido a formação diferenciada dos professores indígenas, a quem cabe a docência e a gestão escolar indígena. Não é que lá qualquer pessoa pode assumir a responsabilidade de docente ou pode assumir a responsabilidade de gestor de uma escola. Eles têm profissionais formados e especialistas na área, para daí eles trazerem essa continuidade à educação. Passado mais uns 10 anos de promulgação da atual Constituição brasileira, é possível afirmar que os direitos dos povos indígenas no Brasil há uma educação diferenciada, de qualidade, e ali inscrito pela primeira vez encontrou um amplo respaldo e um detalhamento na legislação subsequente. É a forma de como está se acompanhando, né, e como se percebe a evolução desse caminho educacional dessas tribos. Percebe-se que essas pessoas realmente elas estão evoluindo. O MEC comprova que essas pessoas elas aprendem e aprendem com muita facilidade e elas são muito bem acompanhadas. Com a Constituição de 1988, assegurou-se aos índios no Brasil o direito de permanecer índio, isto é, de permanecer eles mesmos com as línguas e culturas, tradições. Você percebe que com isso dá a eles os direitos de todas as disciplinas e todo o material didático deles estarem dentro da sua própria língua, para que eles não tenham nenhuma dificuldade. Não que isso os impeça de também estar aprendendo e estudando dentro da língua portuguesa. Eles também têm essa oportunidade, né? Desde então, as leis subsequentes à Constituição tratam da educação como lei de diretrizes básica da educação nacional e o trata de educação como a lei do Plano Nacional de Educação, tendo abordado assim o direito dos povos indígenas a uma educação diferenciada, pautada pelo uso da sua língua, pela valorização dos conhecimentos e saberes milenários desse povo e pela formação dos próprios índios como docente dentro das suas próprias comunidades. Com isso, ganham os índios e ganha também a educação brasileira, na medida em que será preciso encontrar novas e diversificadas soluções, passa também a se exercitar a criatividade e o respeito frente àqueles que precisam de respostas diferentes. Não há uma resistência de aprendizado, não há uma resistência de formação de profissionais, porque eles começam a perceber que eles vão se manter com a sua cultura, que muito temos que aprender com essa cultura, né? E essa diversidade de conhecimento, ele é replicado na língua deles para as demais disciplinas fora das aldeias. Então, esse é o caminho para uma legislação que tem
tratado de princípios cuja realização depende de cada contexto específico. Dentro dessa disciplina, a gente vai tratar de diversas leis que o MEC cobre em relação a essa educação. Vamos também acompanhar a questão das dificuldades que eles têm. Vamos acompanhar também a questão da migração desses povos para a zona urbana, o porquê dessa migração e o quanto as escolas recebem como desafio se adaptar à cultura e também aprender essa língua mãe deles, a língua tradicional, para mantê-los em uma continuação de aprendizado. O direito dos povos indígenas à educação diferenciada. Esse direito está dentro da própria Constituição, como vocês viram, né? Mas percebe-se que ainda há algumas lacunas, algumas brechas em relação ao andamento ou até mesmo a verificação, não vou dizer fiscalização, mas verificação de como está esse conhecimento, no caso citado dos índios migrares para a zona urbana, né? Como é que essas pessoas são recebidas? Como essas crianças estão aprendendo? Se nós temos dentro de uma sala de aula 23 alunos que eles estão já acostumados com a sua rotina, com todas as disciplinas dentro da língua portuguesa. Como adaptar 4, 5 alunos que vieram de uma tribo indígena a esse conhecimento, ou acompanhar esse conhecimento? Então, o direito dos povos indígenas à educação diferenciada, eles dão a eles, dentro da LDB, e isso é mencionado de uma forma explícita, a educação escolar para os povos indígenas em 2 momentos. Primeiro, ele aparece na parte do ensino fundamental, onde ele se encontra no artigo 32, que lá nesse artigo fica claro que é estabelecido e será ministrado em língua portuguesa, mas que será assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e o processo próprio de aprendizagem. Então, para onde ele for, para onde eles migrarem, passa a ser direito desse público estudarem as 2 línguas e ter o interesse em aprender nas 2 línguas. Ou seja, reproduz-se aqui o direito escrito no capítulo 210 da Constituição Federal de 1988. A LDB, ela só colocou o que está de direito na Constituição Federal, colocou para a LDB, explicando melhor quais são esses direitos e como deve ser cumprido a esses direitos, dado a esse público esses direitos. A outra menção seria a educação escolar indígena, que está no artigo 78 e 79, já nas disposições gerais. Ali se diz que como dever do Estado o oferecimento da educação escolar bilíngue e intelectual que fortaleça as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena e proporcione aos mesmos a oportunidade de recuperar suas memórias históricas e também reafirmar suas identidades. Com isso, dando-lhe também acesso ao conhecimento técnico, científico da sociedade nacional. Mas nós não temos dificuldade de colocar esses públicos para aprender essa língua portuguesa ou essa nossa língua. Eles não têm essas dificuldades, muito pelo contrário, eles se disponibilizam a se adequar totalmente à nossa cultura, mas pedindo também respeito à sua cultura, né? Interfere-se muito na questão da saúde, na questão da segurança, na questão do respeito à natureza, o que eles fazem com a natureza que eles têm como seu lar, como sua mãe, né? Então, o que mais se dificulta é essa questão, como eles respeitam tudo isso e o quanto eles não se acostumam com a nossa cultura, onde em muitos pontos não se tem esse cuidado, né? Não se tem esse amor, esse zelo pela natureza como eles têm. Então,
Se a gente for analisar, muito nós temos o que aprender com essa cultura. Se nós formos analisarmos uma pesquisa feita por um aluno como esse, onde ele utiliza o seu conhecimento científico e ele passa esse conhecimento científico para a sociedade através de pesquisa, se você for analisar, muito se tem a conhecer, a aprender com esse aluno. E cabe aos professores se adaptarem a isso, se aprofundarem nesses direitos, ter essa visão da importância de conhecer esses direitos e colocar em prática esses pontos. O direito do povo indígena à educação diferenciada, que está dentro da LDB, ele formula também que se tem o objetivo de desenvolver para esse público alguns currículos específicos, nele incluindo os conteúdos culturais correspondentes à respectiva comunidade. Nós sabemos que essa cultura, elas são diferentes. A cultura de uma determinada aldeia pode divergir totalmente de outra aldeia. Então, eles querem que seja específico o conhecimento para essas pessoas, para que se respeite, né? Para que se respeite a questão da forma de como eles gostam de tratar da sua saúde, para que se respeite a questão da forma de como eles se defendem e acham que é seguro, para que se respeite, então, da forma de como eles querem aprender, como eles aprendem e a forma de como eles colocam em prática. Outro dispositivo da LDB, ele possibilita colocar em prática esses direitos, dando liberdade para que cada escola indígena defina, de acordo com suas particularidades, seus respectivos projetos político-pedagógicos. Todo o planejamento, ele está dentro daquilo que cabe àquela cultura. O PPP dessas classes, dessas aldeias, ele é feito exclusivamente para eles, porque não pode ferir aquilo que eles acham que é digno e que é correto e que nada vai fazer ele mudar, ou seja, a cultura. Aquela cultura dele precisa permanecer. Então, todo planejamento pedagógico, dentro do seu projeto, tem que estar dentro daquilo que eles acham como direito. Todo planejamento de aula tem que estar dentro daquilo que ele acha como direito. Não pode ferir aquilo que moralmente para ele é correto, que pode até não ser correto para outras tribos, pode até não ser correto para a nossa sociedade, mas que para eles, só em não ferir ninguém, não interferir na ética e no direito de ninguém, então eles podem sim ser organizado, planejado, obedecendo essa cultura. Assim, por exemplo, no artigo 23, da LDB, trata da diversidade de possibilidade na organização escolar e permite também os usos de séries anuais. Períodos semestrais, círculos de alternância, regulado o período de estudo, grupos nos seriados ou por critério de idade, competências e outros critérios. Essas pessoas, elas podem também ficar dentro dessa fase, como nós acabamos de ver, do conhecimento científico, da pesquisa e no que pode contribuir para a sociedade. Se a gente for buscar documentário onde possa nos deixar bem aberto a esse conhecimento, não nos faltará documentários que faça com que a gente perceba a importância dessa cultura e o quanto isso precisa permanecer vivo, o quanto as pessoas precisam respeitar essa cultura, né? Na verdade, só precisa dar a eles aquilo que é direito deles. Algumas pessoas acham que de fato não seria o correto, de fato nós poderíamos estar... Aquilo pode ferir a gente, mas na verdade é um preconceito mesmo da nossa visão, porque a partir do momento que não interfere no meu direito, eu posso dizer que é ético e direito do outro. Então, o que cabe a mim é apenas respeitar.
Antes de dar continuidade, eu gostaria que vocês começassem a agir e fazer uma reflexão se diante de toda a realidade, se diante de tudo que está acontecendo, diante de tantos noticiários, documentários que a gente acompanha, será se de fato nós conhecemos ou podemos definir o que é de fato uma escola indígena diferenciada? Será que a gente consegue encontrar a resposta para isso? Como vocês, como nós, poderíamos definir essa escola indígena diferenciada? Nós temos conhecimento disso, nós nos aprofundamos com esse assunto enquanto professores, nós estamos preparados para responder isso para eles, nós estamos preparados para receber as informações que eles têm e até uma possível definição para esse questionamento. Então, eu quero que vocês reflitam nesses pontos e até mesmo coloquem essas respostas, coloquem esses dados dentro da nossa plataforma, e que isso a gente pode até juntar esse conjunto de resposta e depois passar a ser um material para se aprofundar mais em relação à pesquisa, para vocês se conhecerem mais, para vocês trazerem esse interesse, né, essa curiosidade de saber como realmente é uma escola indígena diferenciada e o que eu posso fazer para aprender se eu estiver nesse papel de professor com alunos indígenas, se eu estou preparada para receber esse público. Outro questionamento que eu trago é quais os limites e possibilidades existem para a implantação desse tipo de escola. Será se o país e alguns estados onde mais se concentra os indígenas, será se esses municípios ou estados, eles dão essas possibilidades, essas escolas, elas realmente estão preparadas para receber esse grupo? O que a sociedade precisa fazer para contribuir para o bem-estar desse grupo? Eles têm esse direito à educação, mas alguns pontos percebe-se que há algumas barreiras ainda na continuidade, né? Se eles tiverem na sua própria tribo professores formados, especialistas em determinada área, que seja permitido pelo MEC, que seja formador, que seja educador, que passe por uma seleção para isso, feliz das tribos que assim têm. Mas e se não? Os nossos professores, eles estão preparados para migrar para essas tribos e ministrar essas aulas, preparar esses alunos, trazer eles para uma visão educativa nos seus direitos, cumprir com todas essas determinações. Então, até que ponto, quais são as possibilidades que existem para a implantação desse tipo de escola? Os municípios e os estados estão preparados para isso? Eles estão cumprindo com esses direitos que cabe ao grupo indígena? Outro questionamento, eu deixei 3 questionamentos, 3 interrogações, e que essas interrogações faça com que reflitamos muito em relação a esse assunto. Como construir uma alteridade indígena a partir dessa perspectiva de intencionalidade na educação? Quando eu digo intencionalidade, é tudo que se planeja ou tudo que se tem no papel, mas que se tem intenção de fazer, se tem intenção de agir, está dentro dessas normas, quais são os pontos que precisam ser melhorados. Então, a partir daí que eu percebo que há muitas coisas ainda a mudar, muitas coisas ainda a se contribuir. Eu preciso estar preparado para isso enquanto docente, eu preciso conhecer mais, eu preciso buscar mais. Eu acredito que para responder essas três interrogações, nós precisamos sim conhecer, nós precisamos sim trabalhar esses pontos e nós precisamos sim nos aprofundar em pesquisa e se sentir preparado, porque esse é o nosso papel enquanto docente, responder essas interrogações e colocar em prática para daí sim eu dizer que eu tenho como construir uma alteridade em relação a aquilo que eu pretendo fazer como mudança às escolas indígenas, a essa educação indígena. O direito dos povos indígenas à educação diferenciada. Em 9 de janeiro de 2001, foi promulgado pelo Plano Nacional de Educação, também conhecida pela sigla PNE,
Ele apresenta o capítulo sobre a educação escolar indígena, dividido em 3 partes. Na primeira parte, faz-se um rápido diagnóstico de como tem ocorrido a oferta da educação escolar aos povos indígenas. É como se em 2001 se tivesse uma preocupação de acompanhar e de verificar se esses direitos estavam sim dentro das aldeias e estava sim sendo cumprido. Na segunda parte, apresenta-se as escolas para a educação escolar indígena. E na terceira parte estão os objetivos, metas que deverão ser atingidos a curto e longo prazo. Então não deixaram de planejar, não deixaram de verificar, não deixaram de acompanhar. Então, cabe a nós, professores, agora fazer parte. Se a gente está recebendo incentivos, se a gente está recebendo possibilidades, se nós temos como planejar, se nós temos o PPP à nossa disposição para que a gente acompanhe tudo que precisa ser colocado em prática e manual de como colocar em prática, basta que tenhamos interesse para que isso ocorra enquanto docente, né, enquanto pedagogo. Entre os objetivos e metas previstos no Plano Nacional de Educação, no PNE, destaca-se a universalização da oferta de programas educacionais aos povos indígenas para que as séries do ensino fundamental, assegurando autonomia para as escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto pedagógico, quanto o uso dos recursos financeiros e garantindo a eles a participação das comunidades indígenas nas decisões relativas ao funcionamento dessas escolas. É como se o PNE eles elaborasse e fizesse um plano de ação, mas esse plano de ação ele precisa ter a participação das pessoas que realmente vão receber a ação, né? Que vão estar recebendo esse serviço da forma de uma forma como está escrita dentro dos artigos, cumprindo com as suas determinações. Vamos chegar um pouquinho na legislação brasileira e educação escolar indígena. Essa legislação, ela trouxe para o Brasil, desde o século, na verdade do século XVI, né, a oferta de programas da educação escolar às comunidades indígenas esteve pautada pela catequização, civilização, integração forçada dos índios à sociedade nacional. Dos missionários jesuítas aos positivistas do Serviço de Proteção dos Índios, do ensino catequético no ensino bilíngue, e a tônica foi uma só: negar a diferença, assimilar os índios, fazer com que eles se transformassem em algo diferente do que era. Nesse processo, a instituição da escola entre grupos indígenas serviu de instrumentos de imposição de valores alheios, a negação da identidades e culturas diferenciadas. Há quem fale, né, há muito, quem em documentários mesmo se encontra que realmente haveria uns grupos de missionários que eles estavam dispostos a passar pelas aldeias e a missão deles era catequizar, mas eles não estavam, talvez não então preparados para catequizar dentro daquilo que era a cultura deles, a língua dele, a forma de acreditar deles. Então são esses pontos que para eles foi uma ofensa, foi uma forma que eles não conseguiam mesmo entender por que eles teriam que ser forçados a isso. Então, nesse processo, a instituição da escola entre grupos indígenas, ele serviu de instrumento de imposição de valores alheios. Eu quero sim que essa aldeia, todos daqui sejam educados. Eu quero sim que a educação se estenda até a gente. Eu quero manter a mente dos índios abertas. Eu quero que eles aprendam e eu quero que eles evoluam, mas não passando ou apagando aquilo que está na nossa vida já desde sempre, né? Já de geração em geração. Nós temos direito a essa educação, mas lidando com ela na nossa cultura, né? Dando continuidade à nossa cultura.
Então, diferentes experiências surgiram em várias regiões do Brasil, construindo projetos educacionais específicos à realidade sociocultural e história de determinados grupos indígenas, praticando a interculturalidade do bilinguismo e adequando-se ao projeto do futuro. O abandono dessa previsão de desaparecimento físico dos índios, da postura integracionista e também que buscava assimilar os índios à comunidade nacional, porque os entendia como uma categoria étnica e social transitória. E isso eles começavam a perceber que eles estavam já fadados mesmo à extinção, né? E está integrado nas mudanças de inovação garantida pelo atual texto constitucional, movimentando-se no conhecimento da extraordinária capacidade de sobrevivência e mesmo se recuperando de uma parte demográfica, como verifica-se hoje após séculos de práticas genocidas. Isso é bem presente na nossa vida hoje, na nossa história hoje, na forma de como nós defendemos essa parte, porque nós sabemos que muitos índios, eles migram sim, eles estão migrando para a zona urbana, e isso faz com que eles sofram diversos fatores que os impedem de evoluir. O preconceito mesmo, a questão de adaptação à cultura, a questão de ser mantidos os seus direitos, mesmo eles junto com a classe social diferente. Então, tudo isso vai levando a esse grupo a ter uma certa dificuldade de se manter. Mas o que faz esses índios migrarem para a cidade? Nós sabemos que são vários os fatores, né? A questão da escassez de alimento, a questão do desmatamento, a questão do avanço da cidade sobre as matas, entre outros, são fatores que motivam os povos tradicionais a migrar para áreas urbanas, né? E isso fica muito claro. Eu trago até aqui um exemplo de Manaus, no Amazonas. Eles podem ser encontrados em todas as regiões da cidade. As cidades, elas estão recebendo, e existem cidades todas formadas, né, por índios. Então, a Fundação Estadual dos Índios estima que em média de 15 a 20 mil indígenas de diversas etnias, eles viviam em áreas urbanas na Amazônia. Então, tudo isso nos leva a crer que o próprio MEC, ele começou a se preocupar em como dar continuidade e, ao mesmo tempo, cuidar de manter essa lei, esse direito para eles dentro da cidade, onde não existe escola especificamente para a classe indígena, né? A partir do momento que eles migram para a zona urbana, eles vão ter que estar preparados para se adaptarem também a uma nova cultura, não querendo dizer que eles não se adaptam, muito pelo contrário, se adaptam muito melhor do que as pessoas, do que a sociedade se adaptam com eles. Então, eu acredito que, em média, dentro dessa cidade voltada mais para o lado do Amazonas, nós temos, em média, 90% da Fundação Estadual dos Índios. Eles percebem que 90% dessas pessoas mais próximas da Amazônia estão migrando e criando suas próprias zonas urbanas. Então, isso são fatores que nos levam a ter um interesse maior de sempre estar buscando se adequar a essa cultura, se adequar a essa língua, aprender a essa língua, para recebermos essas pessoas e dar continuidade ao que a eles tem de direito, que é a educação. Por conta desses fatores, a transferência da responsabilidade pela educação indígena da Fundação Nacional dos Índios passou para o Ministério da Educação. E isso não representou apenas uma mudança de órgão federal gerenciador do processo. Representou também uma mudança em termos da execução. Ou seja, se antes as escolas indígenas eram mantidas pela FUNAI,
ou por secretarias estaduais e municipais da educação, através de convênio firmado com o órgão, agora cabe ao Estado assumir tal tarefas. Já que aconteceu essa migração, então o Estado ele passa a assumir essa responsabilidade e até mesmo de verificar se esses direitos estão sendo a eles lidados. Então a Constituição Federal assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas, a processos próprios da aprendizagem e a coordenação de ações escolares de educação indígena. Hoje, está sob a responsabilidade do Ministério da Educação, cabendo aos estados e municípios a sua execução. O estado e o município eles recebem, né, esses repasses, essas verbas para manter a continuidade dessa educação. Então, a proposta de uma escola indígena diferenciada de qualidade representa uma grande novidade no sistema educacional do país e exige das instituições e órgãos responsáveis a definição de novas dinâmicas. Tudo isso munido de concepções e mecanismos, tanto para que essas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas, como por sua inclusão no sistema social, quanto para que sejam respeitadas em sua particularidade, especificamente em relação à língua mãe. Eles precisam as escolas precisam ser, né, nem estar, ser conhecedora disso. Na legislação brasileira, eu vou deixar aqui alguns pontos da legislação brasileira, onde trata de objetivos e metas, e eu gostaria que vocês se aprofundassem no nosso material de apoio, no nosso material didático, o quanto reza esses objetivos e metas e o quanto nós precisamos ter interesse de conhecê-los e colocando em prática, mesmo que seja dentro das nossas aulas para os nossos alunos, para ir recebendo esse público e já ir se adaptando a eles. Dentro dos objetivos e metas, atribui ao Estado a responsabilidade legal pela educação indígena, quer diretamente, quer através de delegação de responsabilidade aos seus municípios, sob a coordenação geral com o apoio financeiro do Ministério da Educação. Então, cabe também universalizar imediatamente a adoção das diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígenas e também os parâmetros curriculares estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação e também pelo Ministério da Educação. Cabe também universalizar em 10 anos a oferta às comunidades indígenas de programas educacionais equivalente às 4 primeiras séries do ensino fundamental, respeitando seus modos de vida, suas visões de mundo e as situações sociolinguísticas específicas por elas vivenciadas. Cabe também ampliar gradativamente a oferta do ensino da 5º ao 8º ano, a população indígena, quer na própria escola indígena, quer integrando os alunos em classes comuns nas escolas próximas, ao mesmo tempo que ele ofereça atendimento educacional necessário para a sua adaptação a fim de garantir o acesso ao ensino fundamental pleno. Fortalecer e garantir a consolidação e aperfeiçoamento e o reconhecimento das experiências de construção de uma educação diferenciada, mas também de qualidade, atualmente em cursos em áreas indígenas. Ou seja, a sua cultura ela vai ter que permanecer, ela se transformará em disciplina caso esses alunos estejam dentro de escolas, classes comuns, estejam sendo recebidos, acolhidos em escolas e classes comuns. Eles precisam ter pelo menos uma disciplina específica voltada à área indígena. Criar também dentro de um ano a categoria oficial da escola indígena para que as suas especificidades de modelo de educação intercultural seja bilíngue e seja assegurada a eles, além da língua mãe, né, a língua portuguesa e outros idiomas. Proceder durante ou dentro de 2 anos o reconhecimento oficial, a regularização legal de todos os estabelecimentos de ensino localizados no interior das terras indígenas e também em áreas assim
como constituição de um cadastro nacional de escolas indígenas. Se essa cidade elas têm um percentual de habitantes da classe indígena, cabe a esse município ou estado, com a ajuda do MEC, né, com verbas federais, construir escola especificamente para esse público. Assegurar também a autonomia da escola indígena, tanto no que se refere ao projeto pedagógico, quanto ao seu uso de recurso financeiro público. Esse projeto pedagógico, caso aconteça no exemplo acabado de citar, ele precisa ser um projeto pedagógico específico para classes de índio, né? Garantindo a plena participação de cada comunidade indígena nas decisões relativas ao funcionamento da escola. Então, tem sim alguém que seja responsável por validar esse projeto político-pedagógico para que esses alunos eles permaneçam se mantendo na sua cultura. Estabelecer dentro de um ano padrões mínimos, mais flexível de infraestrutura escolar para esses estabelecimentos, que se garantam a adaptação às condições climáticas da região e sempre que possível as técnicas de edificação própria do grupo, de acordo com o uso social e concepção de espaço próprio de cada comunidade indígena, além de condições sanitárias e de higiene, entre outras que certamente vocês vão ter o interesse de se aprofundar no nosso conteúdo. Nós temos alguns pontos que vai trabalhar a situação das escolas, dos professores e dos alunos indígenas no Brasil. E é isso que eu quero que vocês estejam atentos, que vocês busquem documentário, que vocês busquem ler vários artigos que falam, que mostram essa realidade, que trabalham essa realidade, e que isso venha a ser algo de interesse de cada um de vocês, pela escolha que tiveram para professor e para estar preparado para o que o professor recebe, como o professor recebe em sala de aula. Dentro dessas situações, percebe-se que há um avanço e consenso na área educacional escolar indígena e que se deram tanto no plano legal quanto no plano administrativo. Todavia, ainda não se estruturou de acordo com seus interesses, respeitando seus modos e seu ritmo de vida. Então, ainda fica algumas coisas pendentes que está resguardado no direito dele. Então, resguardando o papel da comunidade indígena na definição e no funcionamento do tipo de escola que desejam. A impressão que se tem é que a educação escolar indígena caminha ainda em passos lentos, né? Avança-se em direção a algumas conquistas, sim, mas inúmeros obstáculos apresentam-se a cada momento. Os obstáculos se tornam os principais desafios. Nós sabemos que há uma visão, quem assiste noticiário percebe que no Distrito Federal, escolas urbanas aprendem a conviver com essa demanda. Os professores eles já estão preparados para receber esse público, né, para receber essa população. Então, língua é uma das maiores barreiras entre os alunos indígenas e os alunos de redes de ensinos convencionais. Recebem esses alunos, tem alguns casos, eu até li há pouco tempo atrás, eu li um artigo que falava sobre uma escola que tinha recebido 6 alunos indígenas e eles estavam muito preocupados em relação de como essas crianças iriam se adaptar dos dois lados, né? Tanto os índios como os alunos que já estavam nessa escola convencional há muito tempo. Mas que foi tão tranquilo nesse ponto, em relação a esse recebimento, foi tranquilo por conta da curiosidade. Os próprios alunos, eles tinham a curiosidade de conhecer esse público, conhecer a língua mãe deles. Para eles era muito interessante conhecer a sua cultura. Então se deu uma coisa muito dinâmica, na verdade. Foi algo que trouxe essa chegada de novos alunos,
que para os professores, para a gestão foi um susto de início, mas para a escola transformou-se em um desafio, e os professores responsáveis, eles, por educá-los, eles enxergavam neles a presença de um grande estímulo de como mostrar às crianças as outras culturas, de como ensinar a importância da adaptação, né, de acolhimento e de respeito a outras culturas. Lembrando que no final da década de 70, a época do milagre econômico, houve todo um movimento por parte dos órgãos oficiais. Se adequaram à execução, à exigência do que se colocava para o desenvolvimento em relação ao capitalismo do nosso país. De 79 até 83, o movimento dos educadores vinham discutindo questões específicas da educação na formação do educador. Então, pontos em que em 83 o movimento rompe com o MEC, a partir dali passou a ser uma organização se desenvolver de forma autônoma. Então, na Constituição de 88 vem sendo regulamentado por meio da legislação subsequente, né? Então, sabe-se que, além da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, de 96, veio também uma resolução em 99, que trouxe o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, aprovado em 2001. E no projeto de lei, houve uma revisão do Estatuto do Índio na tramitação do Congresso Nacional. Então, você percebe que sempre há uma dificuldade, que se mantém realmente em passos lentos a manter-se, a cumprir esses direitos. Então, da FUNAI para o MEC. Nessa transferência, abriu a possibilidade ainda não efetivada de que as escolas indígenas fossem incorporadas ao sistema de ensino do país e de que os, então, monitores bilíngues fossem formados e respeitados profissionais de educação e de que o atendimento das necessidades educacionais indígenas fosse tratadas enquanto política pública, responsabilidade do Estado. Então, encerrava-se um círculo marcado pela transferência de responsabilidade do órgão indigenista para missões religiosas no atendimento das necessidades educacionais e indígenas. Essa parceria entre FUNAI e MEC, experimentada em anos recentes, não resolve o caráter da não existência dos dois órgãos federais, voltado ao mesmo setor, deixando sempre aberta na duplicidade de incumbências essas possibilidades de desentendimentos, não só administrativo, né, mas também como orientação política. É o que se percebe o quanto o ressurgimento da proposta dentro das escolas indígenas, da federalização, né, das escolas indígenas, que conta com apoio explícito da atual presidência e também do órgão indigenista. E isso começa a encontrar ressonância entre alguns professores indígenas. Esses professores estavam preparados e se tornaram mais ainda para ter público suficiente de profissionais para atender às necessidades que ficaram como brecha. Então, com isso, nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro encontro, mas vocês precisam ir na plataforma, porque lá vai se encontrar algumas atividades relacionadas ao nosso conteúdo, especificamente até esse primeiro ponto, onde teremos um segundo momento, e nesse segundo momento estaremos trabalhando a questão dessas dificuldades encontradas na educação indígena no Brasil. No nosso segundo momento, nós vamos trabalhar exatamente essas dificuldades e alguns pontos de migração desses povos para a zona urbana e nossa responsabilidade de acolhê-los, de fazer com que eles se sintam na sua casa, né? Eles venham nos ensinar muito toda a sua relação com a natureza e o quanto essa relação é benéfica para a sua vida. Então, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.